Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui hoje de maneira remota. Não pude estar com vocês presencialmente, mas eu queria muito que vocês se dedicassem, porque essa matéria vale muito a pena. Ela é muito importante, não só para as atividades avaliativas que nós vamos fazer, mas também para a compreensão geral dessa disciplina, sabe? É uma das partes mais importantes e é uma pena que eu não pude estar aí com vocês, mas, por outro lado, tem a vantagem de vocês sempre poderem conferir essa aula, né? Na ponta dos dedos, na tela do seu computador. Então, quero convidá-los a participar e para que a gente saiba que você assistiu essa aula, eu queria que você colocasse o seu nome aqui nos comentários, né? Para a gente ter certeza que você teve a oportunidade de ver, tá? Então, a gente está falando sobre a unidade 2, que fala sobre os processos de criação das normas do direito internacional. E dentro desse tema, a principal fonte de normas de direito internacional são os tratados. E a gente falou sobre como é que os tratados são criados, né? Como é que eles são conceituados, como é que eles são estruturados, como é que eles são regidos pelo direito internacional, como é que eles são produzidos e como que eles são incorporados ao direito interno. E agora nós vamos analisar como que esses tratados se relacionam, né? Aqui está o Palácio do Itamaraty, né, que é onde fica a sede do Ministério das Relações Exteriores, e aqui o nosso Congresso. Como é que esses dois órgãos dialogam, né? Como é que funciona esse processo de incorporação das normas de origem internacional no que se refere ao seu relacionamento com o ordenamento jurídico interno. Bom, essa é uma matéria também muito cobrada nas atividades avaliativas de concursos como o próprio do OAB, concursos para a Justiça Federal, vale a pena ver. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: quando a gente fala de essa relação entre as normas de origem internacional nos tratados e as normas que já estão no direito nacional, no direito brasileiro, a gente tem essa ideia de antinomia, né? Ou seja, você tem uma situação na qual você tem duas normas que prescrevem soluções diferentes, prescrevem comportamentos diferentes, numa mesma situação, de maneira que apenas uma das duas é aplicável, e aí a gente tem que saber qual é a norma que deve ser aplicada. Então, nesse contexto das antinomias, como é que a gente faz quando a gente tem uma antinomia entre uma norma do direito internacional, oriunda de um tratado, e uma norma do direito interno? Bom, de maneira geral, a gente lida com as antinomias de acordo com certos critérios. O mais fácil de compreender é o critério cronológico, né, pelo qual uma norma A1, ela se for sucedida no tempo por uma norma B2, né, só para a gente pensar, estando as duas no mesmo nível hierárquico de validade, então a norma posterior prevalece sobre a anterior. Simples, né? É fácil da gente entender a lógica por trás desse mecanismo. Outro critério que faz todo sentido, no contexto de uma estrutura hierárquica do ordenamento jurídico, no qual a gente tem normas que derivam a sua validade de normas superiores, né, com a famosa referência do Kelsen, né, e a sua pirâmide normativa. Vou continuar a chamada, claro que eu estou aqui. Então, a norma superior prevalece sobre uma norma inferior. Tudo bem? Fácil de compreender. E temos situações em que a gente tem um tipo de antinomia que se refere a uma norma genérica sobre um assunto e uma norma específica sobre o mesmo assunto. Nesse caso, a norma específica prevalece sobre a genérica. Bom, com base nisso, a gente passa para efetivamente a nossa matéria, tá? Unidade 2, capítulo 2, seção 4, as relações entre os tratados e o direito interno. Bom, se o conflito entre uma norma oriunda de um tratado e o direito interno for justamente com uma norma de estatura constitucional, compreensivelmente, né, todo mundo já sabe disso intuitivamente, os tratados vão estar submetidos à autoridade da Constituição, né? A Constituição, ela tem que ser respeitada, inclusive naquilo que se refere a essa capacidade
do Estado se vincular por meio de tratados. Isso é uma limitação que todo mundo, se não sabia, intuiria em algum momento. A maneira pela qual está colocada na Constituição é no artigo 102, dizendo que compete ao STF declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Ou seja, o tratado pode ser considerado inconstitucional e, se for, prevalecer a Constituição e não o tratado. Ou seja, a gente trabalha com um sistema de subordinação à autoridade normativa da Constituição, primazia da Constituição, primado da Constituição, né? E isso é bastante comum no mundo inteiro, mas não necessariamente em todos os países, não necessariamente em tudo que envolve a Constituição. Tem países que têm uma relação tão importante com o seu domínio de relacionamento internacional, em que a própria Constituição admite que ela possa vir a ser modificada por tratado, né, em certos casos e em certos assuntos, mas mesmo assim ela prevê. O caso da Holanda, né, o exemplo mais famoso. A Holanda é um país que vive intensamente o seu relacionamento internacional com outros países, no Benelux, na União Europeia. Então, eles já facilitaram essa integração internacional, possibilitando, inclusive, a prevalência de tratados sobre a sua Constituição. Mas aqui nós vamos dizer, então, que o treaty making power, ou seja, o poder de fazer tratados, a capacidade jurídica de celebrar tratados, no caso brasileiro, é limitado pelo texto constitucional. Então, se a gente celebra um tratado que viola a Constituição, é como se a gente tivesse competência para fazer isso. Né? Diplomacia constitucional. Ok. Essa parte, então, é muito fácil, eu acho que não tem nenhum problema. Todo mundo já consegue imaginar. A nossa dificuldade começa quando a gente fala do direito infraconstitucional. E nós vamos pegar esses dois prédios que sediaram o Supremo Tribunal Federal, exatamente para a gente usar uma referência de como é que era a jurisprudência antes e como é que foi mudada a jurisprudência depois. E eu queria que vocês entendessem que não é que se trata de uma evolução gradual sobre como que o STF lidava com os conflitos entre o tratado e a normatividade infraconstitucional. Aqui houve uma revolução jurisprudencial. Em que sentido? No sentido de que a jurisprudência ia em um sentido e passou a ir no sentido oposto. Uma revolução. Ia para um lado e aí passou a ir para o lado oposto. E a importância da gente entender como é que isso afeta a nossa matéria é porque a compreensão de que isso foi de um jeito e mudou é útil para a gente entender que pode mudar de novo. Pode mudar de novo, por que não? Né? Então, a gente pode ter a gente fica menos enraizado nesse tipo de dogma, né? A gente não precisa achar que isso é imutável. A gente pode ter uma situação em que isso venha mudar de novo e é bom a gente estar aberto a essa possibilidade. Então, vejam só, aqui eu tenho trechos de julgados do próprio STF, falando de como que a Constituição de 1891 reconhecia o primado dos tratados internacionais em face da legislação interna, infraconstitucional, obviamente. Primazia dos tratados sobre o direito interno. Depois, na Constituição de 1937, a mesma coisa. Em 1946, o mesmo entendimento. O tratado revoga as leis que lhe são anteriores, mas não pode ser revogado pelas leis posteriores. Tá? O tratado, então, ele está acima, hierarquicamente, da legislação, de forma que ele revoga a legislação anterior e ele não é revogado pela legislação posterior. Tá? Em 67, mesmo com a ditadura, esse arranjo constitucional,
reconhecia que os tratados tinham aplicação imediata e modificava a legislação interna, e o primado do direito internacional, né? Mesmo com o Brasil estando no regime ditatorial, era reconhecido. Bom, dá assim o Supremo Tribunal Federal primazia às fontes internacionais nos termos que foram expostos, né? O Estado vinculado ao tratado não pode citar lei alguma que contrariasse esse tratado. Enquanto não fizer a denúncia, não pode ser descumprido o tratado e a obrigatoriedade de sua observância, a não ser que se use desse meio específico da denúncia, acarreta a consequência de que o Estado continua preso ao tratado. Então, pessoal, aqui a gente tem até 1977 a prevalência do critério hierárquico. Para entender o seguinte, imagine aqui uma linha do tempo, e aqui você tem uma lei ordinária federal X1, e essa lei é sucedida no tempo por um tratado X2, que é conflitante com essa lei em algum aspecto. Esse símbolo aqui de diferença significa que tem algum conflito, uma antinomia. E nesse caso do tratado posterior, né, conflitar com a lei anterior, a gente pode dizer categoricamente que, pelo menos naquilo que o tratado é incompatível com a lei, ele revoga a lei anterior. Tá? E, ao mesmo tempo, exatamente pelo fato do tratado estar em um nível hierárquico acima da legislação ordinária federal, se tivermos uma lei ordinária federal posterior ao tratado X2, essa lei não revoga o tratado anterior. Certo? Então, a gente percebe que tem um degrau. E o tratado está acima da legislação ordinária federal. No entanto, todavia, porém, nevertheless, né, essa primazia do tratado quando em conflito com uma norma infraconstitucional, que era sustentado de maneira unânime, pacífica, pela jurisprudência do STF desde o começo da República, né, ele vai sofrer uma mudança quando a gente vem a ter esse famoso caso, que é o recurso extraordinário 80.004. Vale a pena vocês guardarem esse número aqui. Por quê? É um julgado tão famoso, é um julgado verdadeiramente paradigmático, que todo mundo que é da área do direito internacional precisa reconhecer esse número, 80.004, quando aparecer, você já sabe que foi aquele julgado que mudou a orientação jurisprudencial brasileira no que se refere a como que a gente interpreta a relação entre os tratados e o direito interno. Então, esse julgado se refere a uma situação na qual a gente tem um tratado que vocês já estudaram, que é a Lei Uniforme de Genebra, né, sobre letras de câmbio e notas promissórias. Esse tratado ele foi modificado por um decreto, Lei 427 de 69, que trazia uma exigência, uma regulação não prevista pelo tratado, conflitante com o tratado, que gerava problemas que os outros países que tinham também se vinculado a esse tratado não tinham. Então, o Brasil criou uma regra à parte, apesar de se beneficiar de os outros países seguirem o que o tratado previa, sem esse elemento extra que o Brasil agregou. E neste caso, o STF entendeu que o Brasil adotaria um sistema jurídico no qual o critério de solução de antinomias não seria mais o critério hierárquico, porque haveria uma paridade entre o tratado e a lei ordinária federal. E sendo eles presentes no mesmo nível hierárquico, o conflito entre eles seria resolvido pelo critério cronológico, ou seja, a norma posterior prevaleceria sobre a anterior, como neste caso.
a norma posterior é o decreto 427, então o decreto prevaleceria, né? Esse decreto que tem status de lei ordinária, né? Prevaleceria sobre o tratado anterior. Então, este julgado, ao estabelecer que, muito bem, o tratado, né, tem aplicabilidade no direito brasileiro, mas não se sobrepõe às leis do país. Veja, quando fala não se sobrepõe, é preciso vocês se lembrem que não se sobrepõe a partir de agora, porque até ontem, né, até antes desse julgamento, havia sim o entendimento de que o tratado estava no nível acima, se sobrepunha sim ao direito interno interconstitucional, mas aí passou a entender que não, que estão no mesmo nível hierárquico e, por estarem no mesmo nível hierárquico, prevaleceria o posterior. Mas cuidado, aqui tem uma pegadinha que já foi muito cobrada em concursos, muito cobrada em prova do OAB. Era uma questão previsível, né, que todo mundo esperava que realmente fosse ser levantada. Vejam só. Então, a gente tem aqui a linha do tempo, uma lei ordinária federal X1 e um tratado posterior X2. E aqui a gente pode afirmar categoricamente, com toda certeza, que o tratado revoga a lei anterior, pelo menos naquilo que lhe for conflitante. Esse tratado, no entanto, no nosso exemplo explicativo, ele vai ser sucedido por uma lei ordinária federal X3, com ele conflitante. E aí, se antes a gente dizia que a lei posterior não revogava o tratado, agora o STF vai entender que ele vai prevalecer. Mas prevalecer como? Porque esse tratado X2 aqui, para todos os efeitos, ele continua válido no plano internacional, ele continua vigente no plano internacional. No entanto, a sua eficácia, ou seja, a sua capacidade de produzir efeitos dentro do direito brasileiro, ela foi suspensa pelo advento de uma lei posterior. Essa lei posterior, então, não afeta a validade, não afeta a vigência, não afeta o vínculo jurídico que o Brasil tem com esse tratado. Porque para a gente se desvincular desse tratado, a gente teria que denunciar esse tratado. E adotar uma nova lei conflitante com o tratado não configura uma denúncia. Denúncia, a gente já estudou, é um ato unilateral, formal, internacional. E a vigência de uma nova lei no âmbito interno não é definitivamente uma denúncia, tá? Então, essa lei posterior, de acordo com o STF, ela suspendeu a eficácia do tratado. Quando eu falo suspendeu, eu quero dizer que se, por hipótese, esse tratado, essa lei posterior viesse a ser revogada, o tratado naturalmente voltaria a ter plena eficácia, né? Haveria uma repristinação. Para esses bons alunos que se lembram lá do primeiro período, repristinação tem essa ideia, né? A lei revogadora, se for revogada, ela não faz a lei revogada se restabelecer, mas nesse caso aqui sim, as leis em geral não há repristinação, mas aqui há. Vocês entenderam? Ou seja, na prática significa dizer que a lei ordinária subiu de nível, foi equiparada aos tratados. Muito bem. Então, essa decisão, ela foi muito polêmica. Ela gerou um grande debate acadêmico, um grande debate jurídico entre os próprios ministros, entre os professores, teóricos, os diplomatas, porque mudou muitas coisas, né? A questão é a seguinte: o fato do Brasil dizer que, internamente, uma nova lei posterior, conflitante com o tratado anterior, suspende a eficácia desse tratado, isso traz um problema, que é o seguinte: na prática, o Brasil deixa de cumprir aquele tratado com o qual
ele não se desvinculou, do qual ele não se desvinculou. Ele não fez a denúncia. E por não ter feito a denúncia, ele continua obrigado a cumprir. E essa obrigação, se não cumprida, pode acarretar a responsabilização do Brasil perante a sociedade internacional, na medida em que ele pode estar causando danos por um ato ilícito, que é o descumprimento desse tratado. É uma afronta ao direito internacional. Essa solução interna cria um problema externo. O STF resolveu um problema, mas criou outro. Porque quando um país se vincula a um tratado, ele todo está vinculado, não é só o Poder Executivo que foi quem assinou. Lembra que um tratado foi feito com o consentimento do Congresso. Ele foi incorporado ao direito interno com a aprovação do Congresso. Ou seja, o país está vinculado. O Estado está vinculado. Então, o Estado tem que se autolimitar. Ele tem que cumprir o tratado e ele não pode criar uma legislação que conflite com esse tratado. Veja, se ele, enquanto soberano, quiser se desvincular da obrigação, perfeito, vai lá e denuncia o tratado. O caminho correto, o único é esse. O que não pode fazer, essa de migué, né, de você parar de cumprir o tratado por conta de uma nova lei interna e deixar o seu vínculo internacional sem ficar resolvido. Então, isso é um problema. E teve gente que passou pano, né, para essa decisão, como Jacob Dollinger, que é um grande internacionalista. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: olha, neste tratado especificamente, não vai ter problema, porque as partes afetadas são particulares, não é um país. Então, mas o problema não é esse, é que a fórmula, a solução que o Brasil adotou é uma solução problemática que abala a credibilidade do Brasil de honrar os tratados que ele celebra no plano internacional. Tá? Então, esse problema foi criticado por vários autores, né, vários juristas, porque a gente já estudou o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que estabelece que o Estado não pode invocar posteriormente, né, de ter feito um tratado, o seu direito interno como justificativo por não cumprimento do tratado, que é o que está acontecendo aqui. Né? O Brasil para de cumprir o tratado, em parte, né, cumpre irregularmente, na medida em que exige uma coisa que o tratado não exige. Hoje tem um gato lá, miando ali, querendo entrar aqui. Mas quando ele vem, ele derruba a câmera, ele passa na frente, ele faz uma confusão. Eu vou deixar ele ali, não é maldade, não, porque ele sabota totalmente a minha aula. Né? Os alunos adoram ver, mas vamos ver se ele continuar miando muito, eu deixo ele entrar, mas, ao contrário, a gente continua só nós aqui. Então, essa maneira é problemática e o Brasil age violando o famoso princípio do venire contra factum próprio non vale, que significa, olha, você não pode ter um comportamento contraditório com o que você teve antes. Você veio aqui e fez um fato. Qual fato? Você fez o tratado. Então, você está vinculado ao tratado. Agora, você não pode se comportar como se não tivesse, né? Então, essa solução problemática, mas, enfim, até porque, né, descumprir um tratado é um crime de responsabilidade do presidente da República. Isso gera uma série de complicações. Então, o STF, para resolver um problema, ele criou outros, né? E isso foi muito polêmico. O Francisco Rezec, que é um jurista que já foi ministro do STF, ministro das Relações Exteriores, juiz da Corte Internacional de Justiça, e foi o autor mais publicado no Brasil por muito tempo sobre esse assunto. Ele vai dizer, olha, o STF tem que garantir a prevalência, a última palavra do Congresso, mesmo que isso signifique o reconhecimento de uma afronta que o país faz a um compromisso internacional. Mas isso é culpa dos poderes políticos, que o judiciário não tem como resolver. Ou seja, está dizendo, se executivo e legislativo não se entenderam bem, esse problema não é nosso. Nós temos que resolver. Nós vamos resolver como? Dando prevalência à palavra mais recente do Congresso. Ou seja,
a norma posterior. Né? Esse foi o entendimento. Então, isso foi antes da Constituição de 88, e a Constituição de 88, ela incorpora essa ideia do tratado com status equivalente ao de lei federal. Então, naquela ideia da piramidezinha do Kelsen, nós vamos ter a Constituição aqui em cima, e na prateleira de baixo, na mesma estante, na mesma prateleira, a gente vai ter a legislação ordinária federal e os tratados no mesmo nível, tá? Então, isso está dito de maneira indireta nas várias partes da Constituição em que se fala de tratado ou lei federal, juiz federal, tratado, para dizer que eles estão ali equiparados, né, em termos de autoridade. O STJ acompanha o STF na sua jurisprudência e também vai dizer que o tratado internacional citou-se formalmente no mesmo nível de hierárquico da lei, a ela se equiparando. E por serem paritárias, né, de acordo com esse entendimento, a prevalência de um ou de outro vai ser regida pela sucessão no tempo. Tá? Aí veja, a gente, né, paridade normativa é o nome que vai se dar. Os tratados situam-se no sistema jurídico no mesmo plano de validade, de eficácia e de autoridade, em que se posicionam as leis ordinárias federais. Né? Então, eles têm uma situação de paridade normativa. Agora, eu queria problematizar essa ideia de paridade normativa. Por quê? Tudo bem, Constituição a gente não vai nem discutir, é claro, a Constituição limita nossa capacidade de nos vincularmos a tratados, está certo. E a gente entende que... Eu falei uma coisa, não? A gente entende que, no caso da antinomia entre tratado e lei ordinária federal, eles vão estar numa situação de paridade a partir de 78, hein? A partir de 78. E a partir daí, não havendo mais hierarquia entre eles, uma antinomia vai ser resolvida pelo critério cronológico. Norma posterior prevalece sobre a anterior. Tá? Isso foi cobrado em muitas questões. Agora, essa paridade, ela é uma paridade problemática. Por quê? Porque quando você fala de um sequenciamento cronológico entre um tratado posterior e uma lei anterior, eu posso afirmar que o tratado revoga a lei anterior. Revoga. Mas uma lei posterior a um tratado não tem a força para revogar um tratado. E se você falar que revoga, está errado. Tecnicamente está errado. Terminologicamente errado. Você pode dizer que ele suspende a eficácia. E era isso que as provas da OAB cobravam. Se você falasse revoga, estava errado. Tem que falar suspende a eficácia. Um tratado não pode ser revogado por uma lei. O vínculo, o rompimento do vínculo de um Estado com o tratado não se dá por meio de a edição de uma nova lei, tá certo? Tem que fazer a denúncia para que isso aconteça. E, ainda que a gente considere que no plano interno a norma posterior prevaleceu ao suspender a eficácia do tratado anterior, isso não exclui a possibilidade do país vir a ser responsabilizado no plano internacional, porque na prática não está cumprindo um tratado que ele tinha obrigação jurídica de cumprir. E se ao descumprir esse tratado, ou seja, ao praticar esse ato ilícito, isso acarretar dano para outro Estado, isso são os ingredientes da responsabilidade internacional que nós vamos estudar na unidade 3. Certo? Então, falamos sobre o conflito com a Constituição, ok? Falamos sobre o conflito com a legislação infraconstitucional, de acordo com aquilo que é a regra geral. Agora nós vamos ver que temos duas
exceções a essa regra geral. Um de natureza tributária, o outro de natureza humanitária. Tá? Então, vejam só. O Código Tributário Nacional, ele diz assim, quando a gente fala legislação tributária, isso significa não apenas as leis, mas também os tratados e as convenções internacionais. Tá? Então, os tratados fazem parte da legislação tributária. Okay. Claro, os tratados sobre questões tributárias. Né? O artigo 98 do Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, e essa informação é importante, diz assim: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna. Então, se a gente tem uma legislação tributária em vigor e vem um tratado sobre aquele assunto, ele vai prevalecer sobre a legislação interna. Bom, isso aí a gente já sabia. Né? A gente já tinha falado isso na regra geral. O que muda é o que vem depois. E os tratados serão observados pela legislação que lhes sobrevenha. Aqui está a diferença. Vejam só. De acordo com a regra geral, a lei posterior ao tratado prevalece sobre o tratado, suspendendo a sua eficácia. E o que o Código Tributário Nacional está dizendo é que, no caso de legislação tributária, um tratado sobre matéria tributária não apenas revoga a legislação anterior conflitante, mas ele também tem autoridade sobre a legislação posterior. Ou seja, é a legislação que tem que observar o tratado. É a legislação que tem que se submeter ao tratado. É a legislação posterior que tem que se adequar ao tratado, porque ela prevalece. Então, eu fico preocupado com a possibilidade de vocês encontrarem questões em concursos que não sejam muito bem redigidos, de maneira que você fique na dúvida se está falando de uma regra geral ou se está falando de todos os casos. Porque no que se refere a direito tributário, não sou eu que estou dizendo, é o Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, que está afirmando que a lei tributária tem que se submeter aos tratados dessa matéria. Ou seja, os tratados têm que ser observados pela legislação. A lei tem que olhar para o tratado e tem que se adequar ao tratado para que não haja conflito, porque se houver, quem vai prevalecer é o tratado. Vocês entenderam? Nesse critério, então, nesse caso, então, do direito tributário, o tratado está num nível acima da legislação. Porque a legislação tem que observar, ler-se, respeitar, né, o tratado anterior. Então, esse é um caso muito especial e mostra como que o direito internacional, nessa matéria de comércio internacional, de tributação, ela é tão importante que o Código Tributário Nacional resolveu deixar claro essa exceção à regra geral. Tá? E o decreto 6759 de 2009, que regulamenta as atividades aduaneiras, inclusive essa questão tributária, né, deixa claro que quando se tratar de mercadoria importada, ao amparo de acordo internacional, prevalecerá o tratamento nele previsto. Os bens que são isentos por conta de acordo internacional terão tratamento tributário neles previsto, ou seja, o tratado prevalece sobre a legislação, tá certo? Se quiserem dizer que isso é por uma questão de especificidade e não de hierarquia, ok. O importante é que entenda que prevalece. Tá? Segunda exceção, muito, muito importante. Cobrada demais nos concursos nos últimos 10 anos. O tema é um dos temas mais cobrados de todos, e dentro do direito internacional, essa pegada de direitos humanos é muito, muito valorizada. Então, vão lá para a Constituição da República, artigo 5º, tem 78 incisos.
E nesses 78 incisos, tem o parágrafo primeiro que fala, olha, tudo que está ali nos incisos, né, direitos garantidos fundamentais, tem aplicação imediata. Parágrafo segundo. Além desses 78 incisos que estão escritos aqui em cima, não é números clausos, né? Tem outras normas, tem outros direitos, tem outras garantias que não estão escritos aqui, mas que estão previstos em tratados que o Brasil seja parte. Então, veja só, o artigo 5º está dizendo, está vendo isso aqui, tudo isso, garantia fundamental, tem aplicação imediata. Além disso, tem outros que não estão escritos aqui, mas que estão escritos em tratados, né? E esses também, né? A interpretação do artigo 2º seria essa. Eles também estão protegidos pela Constituição. Também teriam, olha o verbo, estatura constitucional. Porém, houve uma preocupação, no meu entendimento, formalista, burocrática, pequena, que não deveria atrapalhar a regulamentação da proteção dos direitos humanos. Mas, enfim, entendeu-se o seguinte, quando o Brasil faz um tratado, o procedimento de incorporação desse tratado ao direito interno, como a gente já estudou, passa pela processamento ordinário, como se fosse uma lei ordinária, o que significa um quórum mínimo para colocar em votação, um quórum mínimo para que seja aprovado dentre os presentes. E quando se fala de uma emenda constitucional, os procedimentos são muito mais rigorosos, né? Tem que ter 3/5, né? Tem que ter 2 turnos, né? Então, houve uma preocupação formalística para dizer, olha, os tratados só vão ter estatura constitucional se forem aprovados com procedimento de emenda constitucional e, é claro, se forem sobre direitos humanos, né, se forem sobre direitos fundamentais. É nesse sentido que vem o parágrafo 3º, com a emenda 45 de 2004. Então, a Constituição de 88, depois de 88, com a redemocratização, o Brasil se vinculou aos principais tratados de direitos humanos. E em 2004, depois que a gente já tinha se vinculado a quase todos, com o procedimento que era o vigente até então, que era o de exigir quórum simples, maioria simples, para colocar em votação e para aprovar os tratados do Congresso. Vem esse parágrafo terceiro que vai dizer o seguinte, ó, em síntese, o que ele quer dizer é que apenas, não tem a palavra apenas, mas é o que ele quer dizer, apenas os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, não é qualquer assunto, tem que ser sobre esse assunto. Apenas aqueles tratados sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, há um certo conflito entre o parágrafo 3º e o parágrafo 2º, porque pelo parágrafo 2º, nós, internacionalistas, entendíamos que os tratados de direitos humanos estavam protegidos pela Constituição, e depois a emenda 45 falou, não, só se forem aprovados como são aprovadas as emendas constitucionais. Para nós, internacionalistas, para nós, humanistas e tal, essa regra seria de 2004 para frente. Porque você vai mudar a regra para trás, não é possível, né? Você vai exigir algo para trás que não era exigido antes. E o fato é que esse tema chegou ao STF com esse questionamento de se tratados de direitos humanos que não foram aprovados com procedimento de emenda constitucional, se eles teriam ou não estatura constitucional, e este caso foi muito famoso. E todo mundo tem que saber isso aqui. E o tema em que isso veio à tona
foi o tema da prisão do depositário infiel. Tá? Por quê? Porque a nossa Constituição permite a prisão do depositário infiel, como uma das poucas exceções a não ter prisão por dívida. Mas um tratado muito importante, dos mais importantes, sobre direitos humanos, cujo nome é Convenção Americana de Direitos Humanos, mas que todo mundo chama de Pacto de São José da Costa Rica, né? Ela não admite essa possibilidade de prisão por dívida do depositário infiel. Ela admite outras possibilidades, obrigação alimentar e tal, ok, mas não essa. Então, há um conflito. A Constituição permite, o tratado proíbe. A Constituição é anterior ao tratado. O tratado é sobre direitos humanos. Então, nesse caso, como é que ficaria? Bom, esse tema foi para o STF, em outro julgamento muito, muito famoso, que é o 466-343. Eu queria que vocês reconhecessem esse número aqui quando vissem. A gente pode ter muitas críticas ao Gilmar Mendes, mas este caso é um caso que consagrou a ideia de supralegalidade. O que vai ser previsto aqui? Gilmar Mendes vai dizer, olha, os tratados sobre direitos humanos, eles não são qualquer tratado, eles têm uma temática muito especial. Se, por um lado, eles não podem conflitar com a Constituição, e aí vejam só, há um entendimento, então, de que eles não tinham estatura constitucional, apesar de terem sido feitos antes da emenda 45. Tá? Apesar de não ter estatura constitucional, então, por não ter estatura constitucional, não pode conflitar com a Constituição, mas, diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, a sua internalização no ordenamento jurídico tem o condão de paralisar, olha o vocabulário, paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. Então, vejam só. O tratado não conflita com a Constituição. Ok. Mas o tratado sobre esse assunto, mesmo que tenha sido incorporado como procedimento ordinário, pela temática dos direitos humanos, ele não pode ser equiparado à legislação ordinária. Ele estaria em uma prateleira intermediária entre a legislação ordinária e a constitucional. Ele estaria em estatura supralegal. Supralegal. Essa é a palavra que vocês têm que guardar. Supralegalidade. Então, eles não estão no nível da Constituição, ok, mas também não estão no nível da legislação ordinária. Eles estão um andar acima. E isso significa que a legislação infraconstitucional que regulamenta a prisão do depositário civil, depositário infiel, no caso, o Código Civil e outros, né, eles têm a sua eficácia paralisada por esse tratado. O tratado prevalece sobre a legislação infraconstitucional, ainda que não prevaleça sobre o disposto na Constituição. Então, esse efeito paralisante faz com que o Código Civil, que regulamenta a matéria, ele não possa ser cumprido porque a sua eficácia foi paralisada por força do tratado. A legislação internacional posterior que ele seja conflitante também tem a sua eficácia paralisada, que é o caso do novo Código Civil. Novo assim, né? Naquele momento era novo. Então, apesar de haver base constitucional para a prisão de depositário infiel, deixou de haver base legal, constitucional legal, porque o supralegal prevaleceu sobre o legal. Legal, né? Essa é
a solução que o STF deu. E esse tema foi muito discutido, polêmico, e vocês não podem ter dúvida. Então, a questão é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Por quê? Por conta do tratado. Mas mudou a Constituição? Não, não mudou a Constituição, mas não precisa mudar a Constituição. Por quê? Porque prevaleceu sobre a regulamentação necessária para que aquele dispositivo constitucional pudesse produzir efeitos práticos, eficácia. Quando nós falamos que um tratado, uma lei posterior, suspende a eficácia do tratado, falamos de suspensão de eficácia. Agora estamos falando que o tratado paralisa a eficácia, né? Da legislação conflitante com o tratado. Não há mais base legal para a prisão civil. Né? Então, são vários julgados que levaram à súmula vinculante 25, que consagra esse entendimento de que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Né? E aí tem muitas questões que cobram isso, e eu queria que vocês fizessem essas questões. Tá? Supressão de efeitos de outros atos infraconstitucionais que se contrapõem à sua plena efetivação. Okay. Né? Então, a gente tem uma nova pirâmide normativa que foi, digamos assim, consagrada pela jurisprudência. Né? Tem a Constituição, aqui em cima, inclusive os tratados sobre direitos humanos que forem aprovados com procedimento de emenda constitucional. Ok, esses estão lá em cima. Abaixo estão somente, não é qualquer tratado, é só os tratados sobre direitos humanos que forem aprovados por procedimento ordinário entre 88 e 2004. E abaixo do supralegal tem a legislação ordinária e os tratados que foram aprovados com procedimento ordinário. Né? Inclusive, né? Enfim, os tratados sobre os outros assuntos. Né? E essa é uma matéria que eu preciso que vocês entendam, então eu coloquei várias metáforas didáticas aí, né? Você tem quem manda, né, em todo mundo, ok. E você tem a Constituição, né? E você tem a legislação que implementa, né? Que acata essas ordens. Mas acima da legislação você tem o nível supralegal, né? Que pode não mandar na Constituição, mas que prevalece sobre o legal. Né? Então, para ficar claro, o tratado não revogou a Constituição, não emendou a Constituição, mas paralisou a regulamentação infraconstitucional, né? Prevalecendo dessa maneira, ou seja, paralisou aquilo que poderia fazer com que a Constituição tocasse no chão, ou seja, tivesse contato com a realidade, ou seja, tivesse eficácia jurídica. Eu sei que tem hora que eu exagero, né? Mas é a vontade de dar parâmetros para vocês entenderem a matéria. Depois dessa confusão toda, alguns tratados foram aprovados com procedimento de emenda constitucional e foram incorporados, então, com essa estatura. Né? As pessoas com deficiência foi o primeiro tratado sobre esse assunto, de vez em quando isso é cobrado também. Tá certo? Então, tem muitas questões e aqui uma série de questões da OAB sobre essa matéria toda, não só de direitos humanos, tratado, mas sobre toda a temática dos tratados, porque aqui a gente encerra essa matéria. Vocês vão notar que algumas questões são muito ingênuas, são muito decorelas, são mal redigidas às vezes, né? Mas vocês precisam saber fazer isso aqui. Nós não temos tempo para fazer isso em sala, mas está aqui na apostila para vocês fazerem em casa. Tá bem? E a gente pode tirar dúvidas que vocês tiverem em sala, tá bom? Estamos assim? Muito obrigado pela paciência de ter aguentado até agora. Desculpa não estar aí com vocês. Espero que vocês levem a sério essa aula, porque ela vai ser, sem dúvida nenhuma, com certeza absoluta, cobrada na prova, tá bom?
Obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima.